Esta é a continuação da história do cara que é invocado para um mundo misterioso, onde precisa participar de um jogo para disputar o posto de sucessor de Deus. Sem nenhum talento aparente, ele recorre a truques sujos e estratégias impensáveis para se destacar e sobreviver nesse mundo. Se este vídeo alcançar 300 likes, trago a próxima parte da história. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos. Agora, bora pro vídeo! De acordo com os padrões do protagonista, as pessoas podem ser classificadas em 3 categorias: heróis, pessoas comuns e vilões. No entanto, nem todos os heróis são famosos, assim como nem todas as pessoas comuns são realmente normais. Além disso, ninguém pode afirmar que uma pessoa é definitivamente ruim apenas por se encaixar na categoria de vilão. E, curiosamente, ele revela com certeza que ele é um vilão. Um homem loiro desperta abruptamente e começa a questionar o que está acontecendo. Ao seu redor, percebe outras 2 pessoas igualmente confusas com a situação. Um homem mais velho tenta acalmá-los, mas o loiro reage com raiva, colocando contra a parede, acusando de ser responsável pelo sequestro deles. Os outros ficam surpresos com a acusação. O homem mais velho respira fundo, segura o loiro e lhe dá uma joelhada, derrubando-o facilmente. Após espancá-lo, ele estende a mão e se apresenta como Kim Chang-soo. Ele explica que também não sabe o que está acontecendo, pois acordou ali da mesma forma. Em seguida, pede ao loiro que pare de criar especulações desnecessárias. O loiro considera ridículo o pedido e afirma que não acredita nele. Enquanto eles trocam olhares desafiadores, outro jovem intervém, se apresentando como Yoo Seong-gun. A terceira pessoa, uma garota aparentemente mais nova, segue o exemplo e diz se chamar Sou Yoo Mina. O loiro, ainda confuso, decide se apresentar como Shin Pyo-seok. Nesse momento, algo inesperado acontece. Uma janela do sistema surge diante deles, exibindo informações sobre uma missão. A missão já estava em andamento, sendo a primeira fase simplesmente a apresentação. Chocada, Yoo Mina pergunta se ela é a única a ver aquela janela. Shin, achando que tudo não passa de um efeito colateral do álcool, menciona que bebeu demais na noite anterior. Contudo, Yoo Mina insiste, perguntando se todos conseguem ver a janela. Kim, intrigado, sugere que eles debatam calmamente sobre a situação. Shin, irritado, questiona por que Kim age como se fosse o líder do grupo. Yoo Mina interrompe, lembrando-os de que o mais importante agora é entender a situação antes de discutir. Irritado, Shin retruca, questionando quando ela, uma simples aluna do ensino médio, ganhou tanta confiança para dar ordens. Seong-gun pede silêncio a Shin, que reage furioso, perguntando o que ele quer dizer com isso. Seong-gun, apontando para a porta, alerta, mostrando que tem problemas maiores. É nesse instante que eles percebem um zumbi tentando arrombar a porta. Todos ficam chocados. Uma nova janela do sistema aparece, informando as próximas etapas da missão. 1. Sobreviver. Devem permanecer vivos por um dia ou ser o último sobrevivente. 2. Massacrar. Devem eliminar os zumbis. 3. Escapar. Devem encontrar uma saída. Kim toma a liderança, instruindo-os a não entrar em pânico. Shin, incrédulo, pergunta como esperam manter a calma em uma situação tão absurda. Yoo Mina pede novamente para pararem de brigar, enquanto eles concluem que devem bloquear a porta antes que arrombem. Mas o monstro consegue arrombar a porta e vai para cima. Sem hesitar, Kim avança e desfere um soco poderoso contra o zumbi, afastando, observando sua fraqueza. Esse desgraçado é fraco. Ele grita para todos pegarem qualquer objeto que possa servir como arma, e grita que juntos podem eliminá-lo, enquanto procuram armas improvisadas. Eles são observados por 2 homens desconhecidos. Um deles comenta que aquele parece ser o início de um tutorial. O velho percebe que as pessoas desse tutorial pareciam únicas. Vendo a batalha do tutorial, o velho revela que não consegue dizer quem é quem, já que começou a assistir pela metade. O outro explicando que o loiro foi o primeiro a acordar e descobrir mais sobre o sistema, incluindo a janela de status e habilidades. No entanto, Shin optou por esconder essas informações dos outros, agindo como se ainda estivesse inconsciente. O velho fica impressionado com a astúcia de Shin, elogiando sua inteligência. O companheiro acrescenta que algo ainda mais notável é que Kim possui uma habilidade desde o início. O velho responde que habilidades são comuns. Uma proficiência acima do rank B logo no começo do jogo é extremamente rara. Ele deduz que foi graças a Kim que o grupo conseguiu superar o estado inicial de confusão e começar a agir. Mesmo enfrentando dificuldades, eles demonstraram resiliência. Os observadores ficam surpresos com a reviravolta que se aproxima. Kim é apunhalado. O agressor é Seong-gun, que se desculpa, justificando-se que esse é o único jeito que ele tem para sobreviver. Não importa quanto analise, esse é o único jeito de sobreviver. Yoo Mina, horrorizada, grita que aquilo era apenas um sonho. Seong-gun, aproximando-se dela, a executa sem hesitar. Em seguida, ele caminha em direção a Shin, que, assustado, pergunta qual tipo de pessoa ele realmente é.
Após concluir o massacre, uma voz parabeniza Seongon pela conclusão do tutorial e revela que ele foi escolhido como um jogador. Para selecionar o próximo sucessor dos deuses, um homem aparece e se apresenta como Jerry, seu suporte neste mundo. Ele explica que estão na sala de início, um ponto de partida em A Missão, um enorme estágio criado pelos deuses para escolher seus sucessores. Quanto mais tempo sobreviverem no mundo de A Missão, maiores serão as chances de serem selecionados como sucessor de um deus de alto nível. Escutando tudo atentamente, Seongon analisa cuidadosamente e conclui que aquele não é o mundo dele. Ele pergunta a Jerry se a missão se assemelha a uma novel de fantasia. Jerry confirma, explicando que será familiar caso ele já tenha jogado algo parecido antes. No entanto, os detalhes são únicos e diferenciados. Jerry enfatiza que a morte é real neste mundo. A única maneira de sair é morrer ou se tornar um deus. Com essa informação, Seongon compreende que não há como voltar ao seu mundo original. Para acalmá-lo, Jerry revela que os jogadores têm duas vidas. Ao ouvir isso, Seongon percebe que as pessoas que matou no tutorial podem retornar à vida. Apesar disso, ele decide deixar esses pensamentos de lado e pede a Jerry para curar seus ferimentos. Sem hesitar, Jerry concorda. Durante o processo, ele nota o título traidor sobre Seongon e se pergunta quem ele realmente é. Considerando que acabou de passar pelo primeiro tutorial, ignorando os questionamentos momentâneos, Jerry continua sua explicação, avisando Seongon que ele tem algum tempo para se preparar. Ele menciona que, ao verificar o inventário, ele encontrará a recompensa pelo tutorial, itens ou habilidades que pode usar na verdadeira batalha. Passam-se 3 horas. Jerry observa que Seongon estava pesquisando sem demonstrar intenção de terminar. Enquanto via comprando habilidades, Jerry se pergunta se ele já tomou uma decisão. Ao notar que ele adquiriu o inventário expandido, que é relativamente caro, conclui que Seongon é um homem decidido. Ao continuar observando, Jerry percebe que ele também investiu em comida e equipamentos para acampamento. Além disso, comprou o livro mágico Choque em vez de uma habilidade de alto nível. Jerry aprova, achando que é uma boa escolha para alguém focado na sobrevivência. Assim que Seongon finaliza seus preparativos, Jerry anuncia que agora começará a verdadeira batalha. Jerry faz um cachorro aparecer e pede a Seongon que o mate. Este último fica nervoso. Jerry explica que, ao matar o animal, a verdadeira batalha dele estará concluída e ele poderá descansar. Ele garante que o cachorro não resistirá. Lembra-o ainda de que ele já fez algo similar no passado, matou pessoas. Seongon percebe que Jerry tem razão e conclui que nada mudou. Com determinação, ele executa o cachorro. Jerry elogia sua eficiência e sugere que descanse. No entanto, Seongon começa a vomitar. Em seus pensamentos, Jerry deduz que ele implorará para voltar ao mundo anterior. As coisas estavam indo bem demais, reflete Jerry. Surpreendentemente, Seongon agarra Jerry e pede por mais. Confuso, Jerry pergunta o que ele quer dizer. Seongon responde que deseja enfrentar mais desafios antes de partir para a missão principal. Jerry sorri e concorda, permitindo-lhe quantos combates forem necessários. Seongon vê isso como uma chance de praticar suas habilidades antes de ir à missão. Ele mata mais de 100 cachorros, depois animais, desde cervos e cavalos até vacas e outros animais gigantes, até mesmo goblins e homens lagarto e ox. Esse treinamento intensivo ajuda-o a se familiarizar com sua espada. Finalmente, a missão verdadeira começa com o último conselho de Jerry. Por favor, valorize a sua vida. Os jogadores são teleportados para outra zona. Chegando lá, Seongon percebe que precisa agir rápido. O mundo da missão já havia iniciado. Ele conclui que deve haver suportes espalhados pelo local. Encontrando um suporte, este o cumprimenta como o primeiro visitante da estação da missão da cidade. O suporte explica que os jogadores não podem abandonar a cidade, mas podem aceitar missões disponibilizadas na estação. Como novato, Seongon receberá missões simples, como eliminar infestações de ratos. Embora surpreso, Seongon conclui que aquilo parece mesmo um jogo. Ao examinar a missão, nota que a recompensa não é muito generosa, mas há algo chamado bônus da primeira conclusão. Mesmo assim, frustrar-se com a falta de dicas ou instruções claras sobre como evoluir suas estatísticas. Decide concentrar todos os pontos disponíveis em uma única área para aumentar rapidamente suas habilidades. Aceitando a missão, o suporte o teleporta para o local designado. Convencido de que completar a missão seria fácil, Seongon logo se frustra ao perceber que os ratos são pequenos demais para serem capturados facilmente. Preocupado, questiona se conseguirá pegar ao menos um. Pior ainda, descobre que não há como cancelar a missão. Ele teria que completá-la para sair. Ele lembra-se da comida que comprou anteriormente e conclui que, sem ela, teria morrido de fome. Ao observar seu inventário, avista o veneno e decide criar armadilhas. Graças a isso, consegue finalizar a missão. De volta à estação, o suporte o parabeniza. As outras pessoas ficam surpresas com sua rapidez.
murmurando entre si. Irritado, Seongon repreende mentalmente o suporte por compartilhar informações desnecessárias em voz alta. Ele deixa isso de lado, tentando sorrir para disfarçar sua frustração. Título traidor. Efeito uma risada esconde uma faca. Um homem se aproxima e pede informações sobre a missão. Embora inicialmente considere ignorá-lo, Seongon percebe que o cara pode ser útil. Ele pergunta qual é o título do homem, que responde ser sobrevivente valente. Com base nisso, Seongon conclui que ele é confiável. Comparando seu próprio título, traidor, decide que deve se aproximar dele para futuros benefícios. Aconselha-o a evitar a missão de aniquilação de ratos, alertando que não é recomendada para quem não está preparado. O homem da jaqueta questiona se Seongon não acabará de completar essa mesma missão. Outras pessoas ficam irritadas, exigindo que ele compartilhe informações úteis. Alguns riem, dizendo que não veem dificuldade em lidar com alguns ratos, enquanto outros concluem que ele tenta monopolizar as missões fáceis. Ignorando as críticas, Seongon sorri escondendo seu rosto, considerando-as idiotas. Enquanto a maioria decide pegar a missão de ratos, Seongon volta sua atenção para o suporte. Ele aceita a próxima missão, caça aos lobos. A garota ao lado do cara da jaqueta pergunta o que vão fazer. Ele responde que vão pegar de extermínio de praga. Ela pergunta se não seria mais fácil a missão dos ratos. Procurando outra saída, ele pergunta ao Seongon se não gostaria de formar equipe. Ele explica que ele e a namorada fizeram tutorial juntos. Então é possível de fazer as missões em equipe. Seongon recusa a oferta, revelando que trabalhava sozinho. Chegando ao local designado, Seongon prepara armadilhas. Quando vê o primeiro lobo, ele o vê como seu próximo alvo. 2 lobos aparecem. Seongon escolhe seu alvo, que cai diretamente para uma armadilha que preparou anteriormente. No entanto, o lobo consegue desviar-se do golpe inicial, surpreendendo. Ele não esperava que o animal ainda tivesse mobilidade suficiente para reagir, mesmo preso pela armadilha. Sem hesitar, Seongon lança uma magia. A magia bloqueia temporariamente o movimento do lobo, permitindo-lhe avançar e finalizar o primeiro inimigo com precisão. O segundo lobo ataca de surpresa, acertando seu ombro. Com dor e adrenalina, Seongon se arremessa, conseguindo assim se libertar do lobo. Ele então saca sua adaga envenenada e a crava no lobo, matando-o instantaneamente. Posteriormente, ele reflete sobre as habilidades que utilizou: arte de venenos de grau baixo e instalação de armadilhas de grau baixo. Ambas reduzem significativamente a chance dos inimigos perceberem armadilhas ou detectarem veneno. Essa sinergia foi possível graças à experiência obtida durante a missão dos ratos, permitindo-lhe fundir essas habilidades e criar combinações mais eficazes. Com essa estratégia, Seongon conseguiu eliminar 30 lobos sozinho, concluindo a missão com sucesso. Ao término, uma janela do sistema aparece, exibindo todas as recompensas conquistadas. De volta à estação de missões, o suporte o parabeniza novamente. Seongon pede para ela ficar quieta. Ela ri da situação e fala que era óbvio que ficaria surpresa e pergunta se o corpo dele está bem. Mas ele ignora a preocupação dela, perguntando onde fica a estalagem mais próxima. Ela explica o caminho, e ele segue em direção ao local mencionado. Chegando lá, um homem o aborda antes mesmo de entrar. Curioso, Seongon pergunta o motivo da interrupção. O homem explica que muitos tentam enganar o estabelecimento sem pagar, então exige que ele mostre o dinheiro antes de prosseguir. Sem hesitar, Seongon pega algumas moedas e as mostra, perguntando se é suficiente. O homem, mudando imediatamente de atitude, responde que sim e permite sua entrada. No restaurante, a garçonete se aproxima e pergunta o que deseja pedir. Ele, curioso, pergunta o cardápio disponível. Ela responde que tem tudo. Então ele decide pedir bulgogi e uma tigela de arroz. Bulgogi é um prato tradicional coreano na base de carne. Ela anota o pedido e pede para guardar. Enquanto espera, Seongon acessa a janela de status. Nota que todas as suas estatísticas agora ultrapassaram 10, tornando suas habilidades físicas superiores à média. Ele observa que a habilidade que evoluiu para o nível 6 se pergunta se isso é normal no início do jogo ou se ocorreu rapidamente porque era uma habilidade de baixo nível. Nesse momento, Lee Yong-ji e Park Yana entram no estabelecimento e notam sua presença. Eles decidem se aproximar. Ele comenta sobre a coincidência e expressa felicidade por encontrá-lo novamente tão cedo. Ele pergunta se pode se juntar a Seongon. Sem objeções, Seongon permite que se sentem à mesa. Ele pergunta o nome Seongon. Seongon revela seu nome e ele se apresenta como Lee Yong-ji e apresenta a namorada Park Hana. Lee Yong-ji agradece a Seongon, explicando que estariam em situação complicada se não fosse por suas dicas anteriores, deixando Seongon intrigado. Com a reação de Seongon, Lee Yong-ji percebe que ainda não ficou sabendo. Pensando nisso, Seongon não ouviu nenhuma outra notícia além que recebeu das missões e da estação. Então,
lhe sugere fazerem um negócio. Ele explica que eles vão contar toda a informação que tem em troca de uma refeição. Seongon não esperava por isso, ele pensa que não será um mau negócio. Ele concorda e fala que os dará refeição que custa 100 guilds. Lee começa, revela que a primeira informação é quando eles tinham terminado a missão deles. Múltiplas revoltas aconteceram pela cidade. Não havia como pessoas que foram largadas em um mundo estranho estarem sã. Depois de algum tempo, soldados chegaram e suprimiram a revolta. Os que continuaram resistindo foram levados para outro local pelos soldados e também houve pessoas que morreram, então a situação acabou ali mesmo. Mas as pessoas que tinham morrido reviveram. Então houve mais caos. Com esse detalhe, Seongon lembra que Jerry já tinha explicado isso. Lee Yong-ji continua, compartilhando a segunda informação, a penalidade pela morte. Ele explica que quem revive perde 3 pontos de cada estatística. Isso significa que, ao morrer, uma pessoa pode perder até 18 pontos totais. Seongon considera isso uma grande perda. A terceira informação trata da geografia local. Existem estações de missão, ferreiros, restauradores, estalagens, lojas de itens e até um templo de mudança de profissão. Intrigado, Seongon pensa na possibilidade de mudar de profissão. Ele já ganhou um título adicional por caçar o dia inteiro. Se pergunta, se mudar de profissão terá chance de ter novas habilidades. Por fim, Lee Yong-ji revela a última informação. A maioria das pessoas que aceitaram a missão de aniquilação de ratos não retornaram. Seongon não demonstra surpresa, já esperava por isso. Os ratos, embora fracos, são extremamente difíceis de capturar, e admite que só conseguiu sobreviver porque trouxe comida consigo. Dando a comidas que eles pediram, propõe então um acordo. Oferece uma refeição diária no valor de 100 guilds para ambos em troca de informações diárias. Calculando, percebe que gastará 6.000 guilds por mês, mas acredita que será compensador economizar tempo buscando dados. Lee Yong-ji aceita entusiasmado. Saindo da estalagem, Seongon observa várias pessoas pedindo esmola nas ruas. Reflete sobre como todos começaram com as mesmas condições, mas escolhas diferentes levaram uns ao sucesso e outros ao fracasso. Enquanto caminha, colide acidentalmente com alguém. A pessoa começa a fazer um escândalo, acusando de agredir aleatoriamente. Em meio à situação, Seongon reflete internamente. Se fosse uma pessoa gentil ou comum, provavelmente pediria desculpas primeiro, especialmente pressionado pelo julgamento das pessoas ao redor. Ele lembra que ele antes era assim, agia de boa fé, curvava, escondendo seu ego maligno, mas desde o início, não teve sentimentos de boa natureza. Ele apenas vivia se escondendo atrás de uma máscara. Ele ainda acusava Seongon. Virando-se para o homem, Seongon fala se ele tem fome. Então ele deveria se mover sozinho, avisa-o para não elevar a voz se quiser continuar vivo. Deixando o cara aterrorizado. Indo embora, ele diz para si mesmo, agora não existe nenhuma máscara. Mais tarde, Seongon visita o templo. Um velho recebe com boas-vindas e se apresenta como Felipe, uma criação dos grandes seres destinada a auxiliar os jogadores. Curioso, Seongon decide fazer uma pergunta. Quando abri minha janela de status, vi que já tenho profissões atribuídas, esgrimista, ladrão e mago. Gostaria de saber se há diferença entre essas profissões automáticas e as que podemos receber aqui no templo. Felipe fica surpreso ao ouvir isso, impressionado por Seongon já possuir 3 profissões, considerando que a missão havia começado apenas 2 dias antes. Ele observa ainda que Seongon está vestindo um casaco diferente da maioria dos jogadores. Respondendo à pergunta, Felipe explica que as profissões que aparecem automaticamente na janela de status são temporárias e baseadas no uso frequente de certas habilidades. Por outro lado, as profissões obtidas no templo são permanentes e não mudam com o tempo. E elas não apenas refletem as escolhas do jogador, mas também otimizam suas características individuais. Intrigado, Seongon questiona sobre essas características. Felipe decide que seria melhor demonstrar do que explicar e mostra profissões disponíveis. Ele descreve como o sistema analisa as habilidades e experiências do jogador, fundindo-as em uma nova profissão personalizada e adequada às suas aptidões. Seongon pergunta se as profissões recomendadas são mais fortes do que as padrões. Felipe responde ambiguamente, sim e não. Em seguida, revela que a taxa para mudança de profissão é de 50.000 guilds. Ele enfatiza que, se o jogador tiver dinheiro suficiente, pode alterar sua profissão quantas vezes quiser. Após analisar cuidadosamente, Seongon conclui que vale a pena investir nessa mudança. Entre as opções, ele hesita entre esgrimista e bandido honrado. No entanto, ao examinar as condições do segundo, percebe que não combina com seu estilo atual, especialmente porque suas habilidades com armadilhas e veneno poderiam ser comprometidas. Então, ele opta por se tornar um esgrimista. Felipe questiona se Seongon tem o valor necessário, lembrando do alto custo, 50.000,
Surpreendentemente, Seongon paga sem hesitar, deixando Felipe atônito. O velho comenta mentalmente que muitos estão passando fome por falta de sequer 10 guilds e nunca esperava encontrar alguém com 50 mil tão cedo. Com o pagamento confirmado, Felipe concede a profissão de esgrimista a ele. Um aviso do sistema informa Seongon sobre a mudança, destacando que suas estatísticas e habilidades aumentaram significativamente. Ele também ganha novas habilidades, passos meticulosos, movimentos precisos e energéticos que confundem a mente do oponente com deslocamentos inesperados, curiosidade infinita, aquisição superficial, mais vasta, de conhecimento, reduz a eficácia da sinergia com outras habilidades em 10%, mas amplia suas possibilidades estratégicas. Ao analisar essas habilidades, Seongon conclui que serão úteis no futuro. Na estrada sente-se ansioso para testá-las e se apressa, no meio do caminho. Ele percebe duas figuras o observando. Ao notar seus equipamentos refinados, deduz que são jogadores experientes e se pergunta se estão interessados nele por causa de seu próprio equipamento. De repente, um homem agarra brutalmente uma mulher, dizendo que o amigo quer falar com ela. Ela reage imediatamente, ordenando que a solte. Com um olhar mortal, avisa que não vai repetir. Ele deve soltar ela agora, ou perderá o braço. O homem zomba, mas no mesmo instante perde o membro cortado. Seus companheiros ficam pasmos enquanto ela os ameaça. Se querem viver como pessoas de um braço, continuem no meu caminho. Eles fogem apressadamente. Efeito de virulência, que causa medo extremo no oponente e permite ataques fatais. Sentindo uma pressão estranha, ele reflete internamente que talvez seja causada pela diferença nas estatísticas, mas percebe que, graças à mudança recente de profissão, não foi afetado diretamente. Em seguida, um homem gigantesco o aborda, deduzindo que Seongon é inteligente, mas ele se faz de desentendido. O cara fala para ele não se fazer de desentendido. Deduz que ele deve ter feito uma boa performance no tutorial, baseando nas roupas e na espada. Menciona que ele também já teve ter mudado de profissão, já que estava vindo do templo de mudança de profissão. Seongon continua se fazendo de desentendido. Refletindo, percebe que ele estava fazendo convite, mas o que ele tem é a altura de árvore. Deduz. O cara revela o seu título, líder, e pergunta qual é o título dele. Pensando sobre isso, Seongon deduz se ele revelar o seu título, traidor ou sobrevivente covarde, o cara ficaria de guarda imediatamente. Então ele fala que o seu título é de sobrevivente corajoso. Por dentro, agradece por ter ouvido o título de Lee. O cara se apresenta como Kang Moon e pergunta se ele não vai se juntar a eles. Antes, Seongon pergunta o que poderia ganhar com isso. Kang explica que ele terá companheiros confiáveis e receberia proteção de pessoas fortes como ele. Seongon pergunta onde está a pessoa forte. Kang revela que é ele. O seu atributo de força é de 50, deixando Seongon surpreso com a revelação. Percebendo o espanto de Seongon, ele explica que as características da realidade são alteradas para as estatísticas quando vêm para esse mundo. Força é o que eles mediram como seu ponto forte. Se for esperto na realidade, então o status de inteligência seria alto, diz Kang. Conferindo sua força, ele nota que força dele nem chega a 20, mesmo com os bônus de mudança de profissão. Ele se sente injustiçado. Ele decide recusar a oferta do Kang. Kang fala se ele mudar de ideia é bem-vindo no grupo dele. Depois dessa experiência, Seongon conclui que precisa completar missões mais rapidamente para aumentar seus atributos. Decide buscar missões mais difíceis, já que as recompensas maiores ajudariam a lidar com os preços elevados da cidade. Coincidentemente, pede a missão contra orcs ao mesmo tempo que a mulher de antes. A mulher não perde tempo e pede a missão rapidamente. O suporte o transporta para o lugar correspondente. Seongon percebe as intenções da garota. Ele pede apressadamente para ir na missão rapidamente para ganhar os bônus de primeira conclusão primeiro. Chegando no local, ele se apressa e prepara sua primeira armadilha. 2 orcs aparecem. Um deles acha muito suspeito ter comida no meio da floresta assim. Nada suspeito. Isso não é nada suspeito. O outro concorda. Impaciente, ele decide se apressar se não perderia os bônus. Ele ataca com magia e os orcs notam ele. Um dos orcs contra-ataca e Seongon defende do ataque. Esses orcs são completamente diferentes dos que Jerry invocou. Pensa consigo mesmo. Ele percebe que suas práticas anteriores não estão funcionando. Sob pressão, começa a avaliar quais habilidades poderiam salvá-lo naquele momento. Se não pensar rápido, vou morrer, reflete, desesperado. Seongon pensava que os orcs eram os monstros mais desleixados e inferiores de todos. Convencido de que poderia lidar facilmente com 2 orcs, afinal, eles eram conhecidos por sua imprudência, lançou um feitiço choque contra eles. No entanto, o impacto foi mínimo. Os orcs mal se balançaram. Você é fraco, provocou um dos orcs. Ele avisa outro que fará sozinho. Seongon percebeu. Se continuasse assim, perderia a batalha. Ao analisar suas opções,
concluiu que não tinha muitas habilidades eficazes naquele momento. A única coisa que poderia realmente ajudá-lo era sua perícia em esgrima. Desesperado, ele ativou a habilidade de passos meticulosos, com movimentos rápidos e imprevisíveis. Conseguiu superar o primeiro orc. O segundo ficou atônito, incapaz de acreditar que Seongon havia derrotado seu companheiro tão rapidamente. Sem hesitar, Seongon decide repetir a estratégia contra o segundo orc. Contudo, este último notou que o corpo de Seongon tremia após bloquear o golpe anterior. Concluiu que ele não conseguiria suportar outro ataque direto. O orc avançou confiante, mas acabou falhando. Onde ele está? Perguntou, olhando ao redor. De repente, Seongon surgiu por trás e desferiu um golpe fatal. Espere, pediu o orc, já em seus últimos momentos. Antes que pudesse terminar a frase, foi decapitado. Após a batalha, Seongon refletiu sobre quão perto estivera da morte. Isso poderia ter custado minha vida sem nenhum motivo, pensou. Ele lembra que as condições mais baixas para a conclusão da missão é de 3 orcs. Pensa que deve matar mais um e ir embora. No entanto, quase morreu por causa de um orc. Ele concluiu que precisava aprofundar sua experiência em combate, mesmo que sua preferência fosse evitar confrontos frontais. Na base dos orcs, o chefe estava inquieto. Os orcs enviados para patrulhar ainda não haviam retornado, e isso gerava preocupação. Um dos orcs relatou que 14 deles estavam desaparecidos. O chefe orc deduziu que devia ser obra de humanos e ordenou que todos os combatentes disponíveis pegassem suas armas e se reunissem. Um orc protestou, mencionando que a maioria estava com febre alta e dificuldade de movimentação. Isso só nos dá mais razões para agir rápido, retrucou o chefe. Vamos todos morrer aqui deitados se a doença se espalhar enquanto os humanos nos atacam. Convencido, o orc concordou em reunir os outros imediatamente. Com determinação, o chefe declarou: quem quer que tenha se metido com os orcs de pena vermelha vai se arrepender. Mais tarde, 2 orcs patrulhavam. Os orcs reclamavam de dor e cansaço. Apesar das condições precárias, seguiram em frente. Eles não perceberam as armadilhas plantadas à frente até que um deles caiu diretamente em uma delas. No buraco, Seongon preparou várias lâminas envenenadas. E o orc acabou se cortando, quando o outro tentou ajudar o companheiro ferido. Notou a presença de Seongon. Ele grita que vai o matar. Seongon respondeu calmamente. Estava pensando exatamente a mesma coisa, enquanto trocava golpes com o orc. Ele pensa, não queria lutar frente a frente com eles para matar 7 deles. Pensava que poderia vencer 2 deles se usasse passos meticulosos ou quando podia, mas existia a probabilidade da mana acabar no meio de combate. Depois de analisar isso, decidiu fazer com que a situação terminasse com uma batalha 1 contra 1. Graças a isso ele poderia lutar com um orc sem usar nenhuma habilidade. Mas também estava mais forte agora. Ele acaba eliminando o orc. Nesse momento o outro acaba escapando da armadilha. Ele fala que os aliados não ficarão parados. Então Seongon sugere que ele vá os levar. Orc fala para ele esperar enquanto vai chamar reforço. Seongon elimina o orc. Seu objetivo é encontrar o caminho para a Vila Orc rapidamente. Ao remover os itens do corpo do orc, ele conclui que agora será mais fácil concluir a missão. Ao abrir seu inventário, percebe que está cheio de partes de orcs, coletadas às presas porque não sabia qual parte do corpo valia mais. Com sua mana restaurada, calcula que pode usar choque 6 vezes e passos meticulosos 4 vezes. Não será um problema enfrentar 2 inimigos de uma vez, pensa. Ainda faltavam 14 orcs para completar a missão. Deduzindo que deve se apressar para garantir o bônus de primeira conclusão, ele segue em direção à Vila Orc. No entanto, ao chegar, nota algo estranho. O lugar está silencioso demais. Fica em dúvida se havia realmente orcs ali. Ao entrar na vila, avista um cheiro desagradável no ar e vê vários orcs deitados e imóveis. Comparando-os aos orcs que já enfrentou, percebe que todos possuem marcas vermelhas no corpo. No entanto, esses parecem estar sofrendo mais severamente. Sacando sua espada, decide eliminá-los para acelerar o progresso da missão. Ao notar que eles estão incapazes de resistir, hesita por um instante. Lembra-se das incontáveis oponentes que matou na sala do início. Um deles acorda, reclamando de dor e pedindo ajuda. Nos pensamentos, Seongon se desculpa, mas para ele, eles são apenas um pedaço de carne. Acabar com isso agora seria até uma misericórdia. Com essa convicção, prossegue com a execução. Após terminar, verifica que ainda falta um orc para completar a missão. Nesse momento, percebe movimento ao longe. Orcs estão chegando. Um dos orcs nota as pegadas de Seongon e alerta os outros para estarem atentos. Seongon reflete que estava tão concentrado que nem percebeu sua aproximação. O líder dos orcs fica furioso ao descobrir que um humano conseguiu entrar na vila enquanto patrulhavam.
Ele culpa sua própria distração, a doença não o ajudava a pensar direito, admitindo que em condições normais, teria deixado pelo menos alguns guardas na aldeia. Se o ancião estivesse em plena forma, teria notado algo errado só pelo cheiro de sangue. O ancião acaba caindo em uma das armadilhas de Seongon. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Seongon ataca. O ancião assume uma posição de combate e lança uma habilidade chamada Flecha de Fogo. Seongon ativa passos meticulosos, movendo-se rapidamente para evitar as chamas. Durante o processo, nota que consegue prever os movimentos mais seguros quando usa a habilidade. Isso ocorre porque consegue visualizar claramente os padrões da habilidade de alto nível do adversário. No entanto, perde o equilíbrio brevemente, concluindo que é por falta de experiência. E com isso, o orc consegue acertá-lo, deixando-o animado. Mas para a surpresa do orc, Seongon possui uma habilidade chamada Resistência à Magia, que normalmente continuaria recebendo dano do fogo no ombro. Mas graças à resistência à magia, o fogo se extinguiu antes mesmo de o consumir. Enquanto o orc tentava processar isso, Seongon executa os outros orcs, observando de fora, e falam que nunca vão perdoá-lo. Nesse momento, uma janela do sistema aparece, anunciando que ele satisfez as condições para exterminador de orcs. O sistema pergunta se deseja concluir a missão. Sem hesitar, Seongon responde afirmativamente e é teleportado. Ao receber as recompensas, sente um grande alívio, pois foi mais rápido. Verificando suas estatísticas, nota que passos meticulosos foi extremamente útil durante o combate. Conclui que os efeitos da habilidade melhoram significativamente com o aumento da agilidade, então decide investir seus pontos extras nessa estatística. Ele também inspeciona a varinha que ganhou como recompensa. Ao verificar suas propriedades, nota que aumenta em 1% a manifestação de habilidades mágicas. Embora modesta, considera ser melhor que nada. Ao fechar a janela do sistema, percebe que a mulher que havia aceitado a mesma missão que ele. Encarando-a, fica surpreso ao ver que ela também concluiu o nível exterminador. Apesar disso, sente-se aliviado por ter concluído a missão antes dela. Refletindo sobre o tempo restante até a próxima rodada de missões, decide aceitar outra tarefa, pedindo ao suporte, Sarah, a missão dos Homens-Ratos. A mulher ouve e pede a mesma missão. Surpreso, se pergunta internamente por que ela escolheu a mesma missão que ele de novo. Na missão, a mulher avista um homem-rato. Enquanto ela decide atacar, o rato se defende. O rato se perguntava de onde ela havia surgido. O rato percebe que não tem chance sozinho e decide recuar. No entanto, a mulher usa sua habilidade esgrima flutuante e acaba com o rato. Ela teve um flashback. Lembrava-se de ter visto a varinha do ancião com Seongon e deduziu que ele havia concluído a missão na dificuldade Exterminador. Perguntou-se se ele possuía uma força semelhante à dela ou, talvez, até mesmo superior. Na missão dos orcs, ela não utilizou armadilhas nem exterminou adversários fracos. Em vez disso, enfrentou 30 orcs de frente e os derrotou. Espada mágica. Mihrinai já dominava 3 habilidades desde o início da missão: esgrima de grau médio, esgrima flutuante, técnica de espada de saqueamento. Seu poder superava o de um soldado das forças especiais. Mihrinai concluiu que seria impossível Seongon ser mais forte que ela, e estava certa. O que sentiu sobre ele era que ele era mais brutal do que forte. Enquanto isso, Seongon coçava a orelha, deduzindo que alguém estivesse falando dele. Ele caçava os ratos da mesma forma, veneno e armadilhas. Mais tarde, foi até a loja de itens. O vendedor lhe perguntou como conseguirá tantos corações e dentes de lobisomens. Seongon respondeu vagamente, dizendo que tinha seus métodos. Internamente, admitiu que ainda não era suficientemente em comparação a Mihrinai. Lembrou-se das palavras de Sarah, que mencionara como Mihrinai fora rápida ao completar a missão antes dele, que deixa ele extremamente surpreso, mesmo com armadilhas e veneno. O comerciante, Zulu, comentou que não haveria mal algum em revelar algumas informações. Depois de calcular os preços, anunciou que os itens vendidos totalizavam 23.000 guilds, mas reduziu o valor para 15.000 guilds em troca dos equipamentos que Seongon levou. Embora houvesse controvérsias sobre o nome dos NPCs no passado, agora eles eram amplamente aceitos pelo público. Mesmo sendo criados pelos seres superiores, os NPCs eram semelhantes aos humanos, com suas próprias personalidades. Neste mundo de missões, muitos aspectos lembravam jogos. Já fazia aproximadamente 2 meses desde a missão inicial, e 3 grupos de pessoas começaram a se destacar: os pobres, que vendiam até mesmo seus equipamentos básicos para sobreviver, os normais, que não eram muito fortes nem fracos, e os rankers, aqueles com talento avassalador. Além disso, havia os top rankers, ainda mais especiais,
embora os ranquiers em geral fossem considerados extremamente poderosos. Na biblioteca, uma garota percebeu que finalmente Seongbong tinha dinheiro suficiente para comprar uma habilidade. Ele confirmou e pediu um livro de habilidade. A garota atendeu ao pedido e entregou os livros. Ela revelou os preços. Esgrima especializada de grau médio custava 500.000 guilds, e arte de encanamento de grau médio, 300.000 guilds, totalizando 800.000 guilds. Ela o chamou de cliente estúpido. Seongbong percebeu o insulto, mas ela negou, afirmando que ele devia ter ouvido mal. Os NPC gostam de zoar o prota. Essa compra consumiu 90% da fortuna de Seongbong, mas agora ele podia executar movimentos especializados com espadas longas. Perguntou-se se isso o tornaria capaz de derrotar Mirinai. Recentemente, perdeu os bônus por concluir primeiro a missão Investigação da Caverna Luae para ela. Ela vendeu o item bônus, uma lança longa, a Kang por 2 milhões de guilds. Determinado, Seongbong decidiu repetir a missão para tentar alcançá-la. Numa zona comercial, as pessoas anunciavam seus itens e procuravam companheiros para missões. Uma garota buscava participantes para a missão Investigação da Caverna Luae. Nesse momento, Seongbong apareceu, pensando que finalmente os encontrou. Ele se aproximou e perguntou quais posições ainda estavam disponíveis. Ela revelou que já tinham um guerreiro, arqueiro, ladrão e mago, mas precisavam de mais proteção. Outro guerreiro, ao observar Seongbong mais atentamente, ela notou que parecia normal. Informou que, apesar de ser uma missão fácil, era de nível C, e questionou suas habilidades. Seongbong mostrou seu token da alma, um certificado oficial que exibia suas estatísticas. Emitido após uma doação ao Templo da Mudança de Profissão, esse token não podia ser falsificado. Duvido, a garota ficou surpresa com sua força, acima de 50, e agilidade, 80, perguntando se ele era um ranquier. Ele negou, explicando que suas estatísticas aumentaram graças às afinidades obtidas nas missões. Afinidades eram recompensas ocultas ou habilidades adicionais semipermanentes adquiridas durante as missões. Ela se apresentou como Sung Anion e afirmou que suas estatísticas eram boas o suficiente para entrar no grupo. Perguntou se ele poderia partir imediatamente. Seongbong concordou, então Anion pediu que a seguisse. Chegando a um estabelecimento, ela avisou um homem que havia trazido um guerreiro. O homem zombou, perguntando se ela trouxera qualquer um novamente, pois Seongbong parecia fraco. Anion retrucou, revelando que sua força ultrapassava 50 e sua agilidade, 80. Surpreso, o homem questionou se ele era um ranquier. Ela negou, explicando que Seongbong disse que suas estatísticas cresciam devido às afinidades ganhas nas missões. O homem elogiou-a, dizendo que, dessa vez, ela fizera algo útil. Ele se apresentou como Park Dong-yeol. Seongbong percebeu que ele não era muito educado, mas, como o Park era mais velho, resolveu chamá-lo de Yungnin. Dong-yeol aceitou e confirmou que era guerreiro, conforme evidenciado pelo machado que carregava. Ao ver a arma, Seongbong comentou que parecia pesada e deduziu que Dong-yeol era tão forte quanto sua aparência sugeria. Rindo, Dong-yeol concordou, sem perceber o tom sarcástico de Seongbong. Dong-yeol apresentou os outros membros, a Yeon, uma arqueira, Ilvo, um ladrão, e uma maga ranquier. Surpreso, Seongbong perguntou se ela era estrangeira, pois achava que só havia coreanos na cidade. Ela se aproxima de Seongbong e se apresenta como Eli, e Seongbong também se apresentou. É explicado que, mesmo entre os ranquiers, magos eram raros e valiosos devido ao alto custo dos livros de habilidades mágicas. Analisando a composição do grupo, Seongbong notou que eram 2 guardas na frente, um suporte e 2 na retaguarda. Questionou se isso não era arriscado. Observando sua postura, Dong-yeol deduziu que ele não conhecia bem a missão. Explicou que a investigação da caverna Luae era fácil e que levar mais pessoas resultaria em menor recompensa por pessoa. Concluiu que o grupo era suficiente. Ironicamente, Seongbong sabia disso. Foi ele quem espalhara rumores sobre a facilidade da missão, vendendo mapas e estratégias propositalmente. Ele realmente precisava de uma equipe, mas tinha um objetivo diferente. Assim que entram no local da investigação da Caverna do Luar, aparecem as informações da missão, nível, detalhes sobre os monstros, condições de sucesso e recompensas. Seongbong fica em alerta e pensa em sacar sua espada, mas Dong-yeol percebe e o tranquiliza, explicando que os monstros não aparecem logo de cara. Os lobisomens só surgem ao entrar na caverna. Então, sugere que Seongbong relaxe. Ele concorda e percebe que não é a primeira vez que o grupo faz essa missão. Todos parecem muito tranquilos. Seus olhos recaem sobre Eli, a maga do grupo, que parece desconfortável. Dong-yeol também nota e se oferece para escoltá-la, mas a Yeon dá uma cotovelada nele e diz para seguirem para irem. Dong-yeol reclama de dor,
Enquanto Seongon observa a interação e suspeita que eles sejam namorados, Ayeon apressa Dong-yeol, que pede para ela parar de bater em seu ombro. Enquanto isso, Seongon percebe que Lee tem dificuldade para caminhar na trilha íngreme e estende a mão para ajudá-la. Ela recusa, mas ele insiste, dizendo que a inclinação é perigosa e que, como maga, sua resistência física deve ser baixa. Lee tenta negar novamente, mas acaba aceitando ajuda. Seongon pensa que faz sentido ajudá-la. Como maga Rankir, ela é valiosa e não custa nada deixar uma boa impressão. Além disso, ela é bonita. A caverna do luar era lar de mineiros únicos, que brilhavam no escuro como estrelas. Isso fazia com que as pessoas descrevessem o interior como um céu noturno. O grupo é interrompido por Ilvo, que detecta uma armadilha. Seongon também percebe com seus olhos treinados para detecção intermediária. Ilvo desativa a armadilha e libera o caminho. Seongon conclui que Ilvo dominou a habilidade de desarmamento de armadilhas até o nível médio. Como a maioria dos aventureiros comuns tem habilidades de nível inferior, isso o surpreende, e conclui que deve ser cuidadoso. Seguindo o caminho, Seongon pergunta a Lee se ela é uma Rankir. Ela responde que não tem certeza, mas que as pessoas dizem que sim. Ele fica impressionado e deduz que, sendo Rankir, ela deve ser forte. Não pode evitar admirar os top Rankirs. Lee, porém, minimiza. Diz que não pode ser comparada a eles. Os top Rankir são como seres de outro mundo. Os dois mais famosos são Mirinai, a espada mágica, que completou sozinha todas as missões de Rank C na Caverna do Luar sozinha, e Gang, o rei da lança, mestre de uma arte da lança de alta classificação. Ele ficou ainda mais conhecido após formar o grupo Atai. Seongon percebe que Lee não está confiante o suficiente para se considerar uma Rankir, na sombra desses top Rankirs. Para animá-la, diz que magos Rankir são raros e pergunta se ela não estaria entre os melhores. Lee, tocada pelo elogio, agradece, mas insiste que não é tão boa assim. Nesse momento, Dong-yeol alerta que os lobisomens apareceram. Dois monstros surgem, e o grupo se vê em um alerta. Dong-yeol diz para ninguém atacar, pois ele e Seongon cuidarão disso. Seongon se questiona se isso é mesmo necessário. Ele não sabe dizer se Dong-yeol quer economizar energia ou apenas mostrar seu poder. De qualquer forma, decide seguir o fluxo. Dong-yeol bate seu machado no chão, lançando pedregulhos contra um dos lobisomens e o irritando. Seongon bloqueia seu caminho e declara que vai enfrentá-lo. O lobisomem avança. Seongon defende a investida e percebe que os atributos físicos da criatura são altos, mas seus ataques são simples e de curto alcance. Como ele colocou todos os pontos em agilidade e aumentou a força, consegue desviar facilmente e acertar golpes certeiros. Ayeon observa a luta e fica admirada. Para ela, Seongon parece um Rankir brincando com o lobisomem. Lee concorda. Seongon percebe os olhares sobre ele e fica alerta. No mundo das missões, nunca se sabe quando alguém pode atacar pelas costas. Ele apenas quer finalizar a luta rápido, sem revelar demais suas habilidades. Talvez tenha sido sugado para a batalha sem perceber por causa da especialização que adquiriu recentemente. Pensa. Enquanto isso, Dong-yeol usa sua habilidade Power Slash Bash e corta um lobisomem ao meio. Ele se exibe e nota que Seongon ainda está lutando. Isso o irrita. Sem pensar duas vezes, usa seu machado e finaliza o segundo lobisomem. Lee elogia Dong-yeol, que responde que não foi nada. Em seguida, ele questiona por que Seongon demorou tanto. Seongon explica que ainda não aprendeu nenhuma habilidade ativa, o que surpreende o grupo. Habilidades podem ser classificadas em dois tipos: habilidades ativas, que podem ser usadas quando necessário, e habilidades passivas, que ficam ativadas o tempo todo. A maioria das pessoas aprende habilidades passivas, com uma proporção de 3:7. No entanto, até mesmo Bash, uma das habilidades ativas de menor nível para guerreiros, aumenta o dano adicional em 30%. Por isso, quase todos aprendem pelo menos uma ou duas habilidades ativas. Dong-yeol pergunta como é possível alguém não ter aprendido nenhuma habilidade ativa. Seongon se desculpa e explica que tinha muitas coisas para comprar, então não conseguiu adquirir nenhuma. No entanto, suas estatísticas são altas por causa da afinidade. Dong-yeol observa os arranhões no lobisomem e percebe que não há feridas fatais. Ele se questiona se isso acontece porque Seongon não tem nenhuma habilidade ativa. Ele pensa em mudar a posição dele, mas se lembra de que as estatísticas de Seongon são de um Rankir e que ele domina habilidades de combate básicas, diferente dos outros, que dependem mais das habilidades ativas. Então, decide deixar o assunto de lado e manda o grupo seguir em frente. Seongon se desculpa mais uma vez, enquanto continuam a exploração.
Dong-yeol pergunta a Aion o que ela acha de Seongon. Ela responde que ele tem o melhor controle de poder repentino, mas, quando se trata de habilidades de combate, Seongon se destaca. Ela conclui que, desde que ele consiga manter os monstros sob controle, provavelmente seria capaz de enfrentar sozinho pelo menos 4 lobisomens. Nesse momento, um lobisomem aparece no caminho. Ele lança magia a se espear, ferindo o monstro. O grupo ataca em conjunto e consegue derrotá-lo. Deixando Dong-yeol animado com o progresso, Seongon elogia as habilidades de Ylvo e pergunta qual é o nível de arremesso dele. Ficando em silêncio por um instante, Ylvo responde que essa não é uma pergunta que se deve fazer de forma tão casual. Seongon se desculpa e comenta que ele arremessa melhor do que outros ladrões que já viu. Ylvo revela que está no nível baixo, mas treina arremessos de adagas sempre que tem tempo. Seongon pergunta qual a dificuldade que Dong-yeol pretende concluir na missão. Dong-yeol responde que, depois de matarem 20 lobisomens e cumprirem a missão no nível aventureiro, poderão ganhar 100.000 guilds e 5 peles de lobisomem. No entanto, Seongon discorda internamente, pois não era isso que ele queria. Ylvo comenta que o grupo está indo bem e sugere tentar a dificuldade Exterminador. Aion questiona se isso não seria exagero, pois, além de enfrentarem o Lobo da Lua, ainda precisariam desvendar o segredo da Caverna do Luar. Seongon argumenta que a recompensa no nível aventureiro é muito baixa. Se fosse assim, teria sido melhor completar uma missão de rank D. Dong-yeol concorda, mas teme que seja perigoso. Ylvo discorda, afirmando que Seongon vale por 2 guerreiros decentes e que Eli possui magias poderosas. Assim, ele acredita que conseguiriam concluir a missão no nível Exterminador sem problemas. Dong-yeol ainda tem dúvidas e sugere o nível Caçador como alternativa. Tenta negociar de outro jeito. Ele propõe o seguinte: no nível Exterminador, a recompensa inclui 3 pedras de fortalecimento de grau baixo. Ele também acrescenta que não vai participar nas divisões dessas pedras, o que anima Dong-yeol e Aion. Seongon reflete que essas pedras são itens caros, avaliados em cerca de 1.000 guilds cada. Normalmente, ninguém abriria mão de uma recompensa assim. Ele começa a se perguntar qual é o verdadeiro objetivo de Ylvo. Então, ele pergunta por que Ylvo quer tanto completar a missão no nível Exterminador. Ylvo revela que está tentando passar pelo seu primeiro despertar. Ele explica que deseja mudar para uma profissão de rank mais alto, mas, para isso, precisa completar a dificuldade Exterminador pelo menos 3 vezes. Dong-yeol percebe que Ylvo está abrindo mão da recompensa para conseguir despertar e concorda com a decisão de seguir pela dificuldade Exterminador. No entanto, ele decide que a prioridade será a segurança do grupo. Ele ordena que Seongon continue mantendo os monstros sob controle e instrui Eli a usar suas magias sem se preocupar em economizar mana, caso a situação fique perigosa. Eli concorda. Como já concluíram a missão nesse nível antes, encontrar o caminho pode ser mais fácil, deduz Dong-yeol. Ele pede que Ylvo desative as armadilhas corretamente. Com isso, o grupo decide avançar. Seongon fica satisfeito por Ylvo ter tomado essa decisão. Se ele não tivesse, Seongon mesmo teria que insistir, mas ainda se pergunta se a razão de Ylvo é mesmo apenas seu primeiro despertar. No caminho, eles eliminam mais alguns lobisomens, até que Dong-yeol avisa que algo como um chefe intermediário está prestes a aparecer. Ele pergunta se alguém sabe do que se trata. Ylvo menciona o lobisomem negro. Você é bem informado, comenta Dong-yeol. Explica que um grupo de inimigos aparece assim que desarmam essa armadilha. 5 lobisomens normais e um lobisomem negro. Enfrentar os 5 lobisomens não seria difícil, mas o preto é muito forte. Quão forte ele é? Pergunta Ylvo. Não tenho certeza, mas diria que ele é tão forte quanto 3 lobisomens juntos. Responde Dong-yeol. Seongon se voluntaria para enfrentar o lobisomem negro. Dong-yeol fica agradecido, mas questiona se ele vai ficar bem. Seongon responde que não consiga acertar um golpe fatal, mas pode mantê-lo ocupado. Dong-yeol concorda. Assim, restam os outros lobisomens. Ele avisa que pode lidar com 2 e pergunta o que farão com os 3 restantes, já que Ylvo provavelmente não conseguiria enfrentá-los sozinho. Nesse momento, Eli se oferece para cuidar deles com magia. Ela afirma que pode eliminar um dos lobos logo no início. Como Seongon enfrentará o lobisomem negro e Dong-yeol cuidará de 2 lobisomens, isso deixaria apenas 2 para serem combatidos. Dong-yeol concorda e Seongon percebe que, se Eli eliminar um dos lobisomens logo no começo, a luta se tornará muito mais fácil. Eli então ativa sua magia, impressionando o grupo. Ela lança a bola de fogo, fazendo os outros avançarem. Seongon elimina um dos lobos rapidamente, mas logo uma grande sombra aparece. Ele percebe que é o lobisomem preto e se pergunta quantas vezes já enfrentou. O lobisomem ataca. Seongon desvia e contra-ataca com choque. Com isso, ele encontra uma abertura e finaliza o monstro. Em seus pensamentos, conclui que é verdade que, quando o grau-mestre aumenta, é possível usar habilidades sem verbalizá-las. Isso permite o uso de feitiços sem chamar atenção. Aion se aproxima, impressionada por ele ter derrotado o lobisomem sozinho.
Até mesmo Dong-yeol teve dificuldades para segurá-lo, mas Seong-gon venceu sem ajuda. Ela pergunta se ele não é realmente um ranqueir. Seong-gon se arrepende por não ter seguido o plano. Pensa se tivesse seguido o plano não teria chamado tanta atenção. Para evitar suspeitas, Seong-gon atribui sua vitória à bola de fogo de Eli, sugerindo que o feitiço deve ter causado danos internos ao monstro. Com isso, desvia a atenção dos outros. Mudando de assunto, Ilvo pergunta se não estão com fome. Ele avisa que pode cozinhar e sugere que descansem antes de seguir em frente. Dong-yeol fica impressionado por Ilvo carregar ingredientes culinários em seu inventário, e Aion se anima com a ideia. Mais tarde, todos se surpreendem com a qualidade da comida de Ilvo, que exala um aroma delicioso. Aion agradece, e Ilvo diz que tem bastante, então podem comer à vontade. Seong-gon, ao provar a comida, percebe que está envenenada. Ele deduz que Ilvo é o responsável. Eli, notando que Seong-gon não está comendo, pergunta se ele não gostou. Seong-gon responde que é gostoso, mas diz que algo ficou preso em sua garganta. Eli alerta para ele comer com mais cuidado. Seong-gon reflete que, apesar desse mundo ter semelhanças com jogos, também há diferenças. As pessoas pensariam que algo seria exibido se as estatísticas físicas deles mudassem. Assim como em jogos, algumas habilidades, como as artes de envenenamento, podem enganar o sistema, tornando o veneno imperceptível para quem não tem habilidades de detecção. Ele pensa que faria o mesmo se ninguém o fizesse. Ele toma um antídoto e se desintoxica do veneno. Depois de terminarem de comer, continuam a jornada. Ao chegarem a uma bifurcação, Eli pergunta qual caminho devem seguir. Dong-yeol responde com certeza que não devem ir à esquerda, pois da última vez que foram por lá, encontraram muitas armadilhas e monstros. Aion sugere que, por isso mesmo, deveriam seguir pela direita. Dong-yeol acrescenta que os lobisomens ali aparecem em duplas, sendo mais fáceis de enfrentar. Eli, curiosa sobre o lobo da lua crescente que está na última sala, lidera o caminho, ansiosa para vê-lo. Seong-gon, ao tocar em um teclado, se pergunta se é o momento certo para agir. De repente, o teto da caverna começa a desmoronar. O grupo corre para escapar. Do outro lado, Seong-gon reflete que não há como voltar e que agir como se não pudesse fazer nada estava se tornando cansativo. Por isso, considera o ocorrido um resultado positivo. Dong-yeol, surpreso com a armadilha, pergunta se Ilvo sabia sobre ela. Ilvo responde que não, pois não imaginava que haveria algo assim ali. Aion percebe que Seong-gon não está por perto e Dong-yeol deduz que ele não escapou. Ilvo sugere que a armadilha pode ser única e se desculpa. Dong-yeol, irritado, diz que um simples pedido de desculpas não resolverá nada, pois não trará Seong-gon de volta. Ele tenta acalmá-lo, sugerindo que Seong-gon pode ter escapado, já que sua agilidade é alta. Aion concorda, argumentando que, se eles conseguiram, ele também teria chance de escapar. Dong-yeol pergunta se Seong-gon poderia encontrá-los pelo caminho da esquerda. Aion responde que será difícil chegar à sala do chefe, pois está cheia de armadilhas. Diante disso, Dong-yeol decide que o melhor é enfrentar o chefe agora, mesmo sendo arriscado. Em seus pensamentos, lembra que ainda faltam 20 lobisomens antes da conclusão da missão, e decidem irem. Ao chegarem à sala do chefe, ele inicia o combate com Fireball, atingindo o lobo. O lobo da lua ruge e ativa sua habilidade, reduzindo todos os status do grupo em 10%. Dong-yeol avança, enquanto Aion, ao preparar seu arco, percebe algo errado. Suas flechas estão mais pesadas do que o normal. Antes que possa entender o motivo, Eli cai no chão. Aion sente uma dor intensa e percebe que foi apunhalada pelas costas. Ao se virar, vê Ilvo segurando a faca. Ilvo comenta que poderia matá-la de vez, mas já está satisfeito com o resultado. Acrescenta que ela levará pelo menos um dia para acordar, pois foi esfaqueada com uma lâmina embebida em veneno. Ele muda seu foco para Dong-yeol e lança uma adaga, acertando sua perna. Dong-yeol, confuso, vê Ilvo se aproximando e finalmente entende. Ilvo os traiu. Dong-yeol pede para ele esperar e pergunta quem o mandou fazer isso. Ilvo revela que ninguém o enviou, apenas decidiu investigá-lo porque tinha um motivo. Ele então pergunta se essa era a última vida. Dong-yeol fica surpreso ao perceber que Ilvo sabia dessa informação. Ele implora para Ilvo não matar Aion, dizendo que ele poderia ficar com todas as recompensas. Ilvo responde que não pode garantir esse desejo, já que as recompensas e relíquias não passam de bônus. Nesse momento, o Lobo do Luar ataca por trás e acaba devorando Dong-yeol. Então, são reveladas as palavras escritas na pedra: eu vou perder inteligência e dormir. 3 serão servidos como sacrifícios, e meu tipo será revivido. Você receberá tesouros. Essas inscrições podem ser traduzidas, o que significa que o despertar do Lobo da Lua pode ser completado sacrificando 3 pessoas, garantindo assim tesouros a quem realizar o ritual. Que idiota! Ele acreditou nessa mentira tão facilmente. Nesse momento, Seong-gon aparece e afirma que já sabia que Ilvo os trairia.
Ylvo manda ele parar de falar nesse tom e comenta que Seongon só está fingindo que sabia. Depois acrescenta que ele vai morrer de qualquer forma. Seongon pergunta se 3 sacrifícios não são suficientes. Ylvo fica surpreso ao perceber que Seongon sabe mais do que deveria e diz que não esperava que um guerreiro aprendesse habilidades linguísticas. Ele deduz que Seongon deve ter muito dinheiro para usar. Seongon responde que isso valia para ele também e conclui que não era hora de conversar, atacando. Ylvo comenta que havia algo estranho nos movimentos de Seongon, pois pareciam os de um ranqueiro. Ele usa a habilidade Piercing the Moon, mas Seongon defende o ataque. Na segunda investida, ele consegue desviar. Seongon percebe que a velocidade de Ylvo é alta e que sua força vem das artes marciais que ele ativou. Enfrentá-lo de frente seria complicado. Ele deduz que será um problema se Ylvo tiver 2 vidas. Usando passos meticulosos, Seongon consegue acertar o ombro de Ylvo. Ylvo fica surpreso ao ver que Seongon ainda está bem, já que o veneno deveria estar fazendo efeito. Ele se pergunta se Seongon não bebeu a sopa. Ele se lembra de ter se certificado de que todos haviam comido. Então percebe que Seongon deve ter se desintoxicado naquele momento. Seongon avança. Ylvo tenta fugir, mas Seongon se antecipa e acerta um golpe certeiro. Sem perder tempo, Seongon agarra Ylvo e o joga na frente do lobo do luar. O lobo o devora imediatamente. Ao ver Ylvo sendo devorado, Seongon percebe que essa era apenas sua primeira vida. Ele imagina que será estranho caso ele se encontre novamente. Agora, ele precisa de mais um sacrifício. Escolhe a Yeon, acreditando que seria mais vantajoso conhecer uma maga ranqueiro. O lobo a devora, e Seongon percebe que essa também era a primeira vida dela. Ele supõe que a Yeon não lembrará de nada devido ao veneno e, caso a encontre novamente, fingirá ser uma vítima. Uma notificação aparece informando que o lobo do luar está se transformando. Seongon percebe que o lobo está maior do que antes, mas sua força foi reduzida graças a Dongyeol. Então, não será um problema para ele. Ele elimina o lobo em instantes. Seongon sabe que, ao tocar na pedra do luar, pode completar a missão. No entanto, existe uma passagem secreta que a maioria desconhece. Ela se abre se alguém esfregar o sangue do lobo na pedra. Ao fazer isso, a pedra se destrói, revelando uma porta oculta. Seongon explica que, quando matou o lobo da lua pela primeira vez, o tesouro que procurava não estava em lugar nenhum. Em vez disso, encontrou um sarcófago contendo lobos em um estado de asfixia. Ele também revela que, ao usar uma tradução linguística de baixo grau, as palavras na pedra são traduzidas como: "Você vai ganhar um tesouro que reviverá minha família." Mas, com uma tradução de médio grau, a mensagem muda para: "Você será capaz de carregar um camarada que reviverá minha família." Dentro da câmara, há 50 lobos que não são resistentes. Animado, Seongon calcula que um coração de lobo vale 4.000 guilds e um único canino vale 1.000 guilds. No total, tudo ali vale cerca de 300.000 guilds. Assim que elimina os 50 lobos, o nível de sua especialização em esgrima aumenta rapidamente. Ele reflete que trair as pessoas foi um movimento sujo, mas aumentar sua esgrima sem isso seria impossível. Mas alguém pode. Ele se aproxima de Eli e faz com que ela beba um antídoto. Ela acorda e se levanta rapidamente, perguntando o que aconteceu. Se fingindo de inocente, Seongon diz que Ylvo os traiu. Explica que ele enganou a todos e que, infelizmente, chegou tarde demais para Dongyeol e Ayeon. Eli não consegue acreditar no que houve. Em seguida, ela agradece a Seongon por ajudá-la. Seongon diz que não há nada para agradecer, apenas fez o que precisava ser feito. Eli sorri e diz que é exatamente por isso que está agradecendo, pois sabe que pessoas como ele são raras. Seongon então sugere que ela faça um time com ele. O passado de Eli era marcado por dor e sobrevivência. Seu pai abusivo a espancava constantemente, mandando-a buscar sua mãe, uma mulher que fugira na primeira oportunidade que teve. Eli nasceu de um casamento forçado, e quando percebeu que sua vida estava em risco, soube que precisava fazer algo para se libertar. Numa noite, esperou que seu pai caísse no sono, completamente embriagado. Posicionou um briquete de carvão queimando ao lado de sua cabeça. O tempo fez seu trabalho. Pela manhã, seu pai já estava morto por asfixia. Ninguém suspeitou. Desde que atuasse bem, todos acreditariam em sua inocência. Quando o mundo da missão começou, Eli não hesitou. Fingindo seduzir um homem, esfaqueou-lhe a garganta e garantiu sua sobrevivência. Ganhou o título de sobrevivente covarde e assim, foi capaz de sobreviver no mundo de A Missão. Sabia sobre a Pedra da Lua e que Ylvo havia adulterado a comida antes. Fingindo estar envenenada, procurou uma brecha, mas foi outra pessoa, alguém que parecia ingênuo. Quem matou Ylvo? Quando tentaram enganar Eli, ela fingiu ser enganada. "Por que você não forma um time comigo?" Pela primeira vez, encontrou alguém que queria entender. Então, aceitou sua proposta de formação de time. No Castelo dos Deuses,
Loki comentava que ele estava ficando lento. A motivação dele sempre foi fraca. Era óbvio que ele pararia no meio do caminho. Ele fala que o vovô é o mais forte e também sabe muitas coisas, mas às vezes o cérebro dele não funcionava direito. Um deus Azur ofendido pelo desrespeito. Diz que não vai perdoar qualquer desrespeito. Velho que monitorava Seongon no início fala que está tudo bem, então ele sugere fazer mais por eles. Já que a motivação não era o suficiente, foi decidido. Os jogadores precisavam competir mais uns com os outros, acreditando que isso deve encorajar o espírito de batalha entre eles. E regularmente devem fazer os jogadores participar em dificuldade de rank S acreditando que isso seja o suficiente. Satã advertiu. Isso pode matar todos antes de alcançarem qualquer coisa. Não se preocupe, garantiu o velho. Já pensei em tudo. Tem alguém que você esteja observando? Um deus brilhante escolheu Eli. Ela tem uma base forte na magia. O deus Azur apontou para Mihina e Kangmuan como escolhas viáveis. Loki sorriu e revela que prefere Seongon. O Satã não fazia ideia de quem seja. Ele foi o cara que completou o tutorial mais rápido, certo? Pergunta a deusa Super Saiyajin. Mas por que você escolheu ele? Se fosse Zac Efron da América, eu entenderia. Declara Satãs. Zac Efron foi alguém que fez sua existência notável na cidade onde os americanos estavam juntos. Ele é o mal absoluto. Ele era um psicopata que matava por diversão. Loki não queria esse tipo de mal. Ele queria um mal sujo e fedido. Um oportunista. E Seongon era perfeito para isso. A atualização do sistema foi implementada. Um painel apareceu no mundo da missão. O sistema de ranking foi introduzido. 2. Missões obrigatórias foram ativadas. Todas as missões obrigatórias mensal seriam de rank S. É impossível abandonar a missão. Serão dados recompensas baseado no desempenho do jogador. Uma atualização de equilíbrio pode ser esperada na missão obrigatória. Os jogadores perceberam que isso os condenava à morte, causando revolta. Um cara vai notificar desesperadamente sobre as novas atualizações para Kang. Kang fala para ele se acalmar, que havia uma atualização para equilibrar as coisas. Comenta que não irão matar todos eles de uma maneira tão chata. Então, ele tem certeza que eles fizeram um jeito deles concluírem a missão. Por dentro, ele pensa que vai receber uma recompensa incrível como resultado dessa atualização. Não tinha escolha a não ser se dedicar à missão para aumentar as suas chances de sobrevivência. No mercado, as pessoas anunciavam os seus produtos e procuravam pessoas para fazerem missões. Vendo isso da janela, Seongon pensa que as pessoas ficaram malucas por causa das novas recompensas que foram mencionadas. Ele estava incomodado por ter recebido 2 caixas no seu inventário. Ele recebeu presente para Ranqueira e presente de Loki. Um deus que o observava. Sobre o presente de Ranqueira entendia, já que os detalhes da atualização mencionava isso, mas se perguntava o que é presente de Loki. Ele lembra que já ouviu esse nome antes, provavelmente em Vingadores. Tocando no presente, o presente aparece. Era um bluff. Grau raro alto. Categoria passiva. É um item que faz o oponente acreditar em suas palavras. Ele se pergunta se é um livro de habilidades. É de grau raro, mas o efeito parecia inútil. Igual a ele. Pensa, mas é melhor que nada, já que é um item de grau raro alto. Eli aparece e pergunta se ele vai passar pelo seu primeiro despertar se fazer mais uma missão de C. Seongon confirma que é isso. Eli já conseguiu mudar sua profissão para bruxa aprendiz. Pensa Seongon. Ela pergunta se ele já pensou em que missão vai fazer. Mencionando algumas missões, Seongon já sabia qual escolher. Graças à informação de Yoji, ele encontrou Yoshaerin, uma espiritualista especializada em escoltas. Missões com grupos grandes reduziam as recompensas individuais, mas aumentavam as chances de sobrevivência. Então fala para Eli irem, que tem uma ideia. Seongon encontra-se com Shaerin e pergunta se tem mais espaço para 2. Ela fala que tem, mas antes pede para ver o token de alma deles. Eles mostram. Shaerin fica impressionada com as estatísticas de Seongon e deduz que ele seja um ranqueiro. E pergunta se Eli é uma maga. Modesto como sempre, ele fala que não é nada, já que ainda não teve seu primeiro despertar. Shaerin percebe que ele está tentando completar o seu despertar antes da missão obrigatória, então ele definitivamente deve ser um ranqueiro. Com isso, Seongon percebe que ela é esperta. Shaerin menciona que ele é bom acima de tudo e acha incrível ter 2 ranqueiro na escolta. Surpreso, Seongon se pergunta se havia mais algum ranqueiro além deles. Girando para trás ele percebe esse tal ranqueiro. Quando olhou para seu rosto, soube imediatamente quem era. E nesse momento, Shaerin anuncia o início da missão. Seongon tentou impedir, mas já era tarde. Dentro da missão, foram mostradas as condições de conquista e as recompensas padrão. Eli percebeu algo estranho e perguntou por que Seongon estava agindo de forma tensa. O ranqueiro se aproximou e disse:
Já faz um tempo, Eli notou que ele falava diretamente com Seongbon. Seongbon negou, afirmando que achou a pessoa errada. Eli achou engraçado por ele falar de forma mecânica. O ranqueiro apontou uma espada para o pescoço de Seongbon. Fala que foi ótimo eles terem se encontrado desse jeito. Revela que queria lutar contra ele pelo menos uma vez, antes da missão obrigatória. Ele tirou o capuz. Seongbon pensou que vinha evitando essa pessoa o tempo todo. Midnight, a espadachim mágica. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.